Mas a delação dele, ele também quis enganar a própria sociedade, né? Porque a delação do Mauro Cid, eu tô aqui pensando e a gente voltando nessa questão da colaboração, porque ele não falou tudo. Ele só veio a falar agora recentemente para complementar depois que surgiram essas provas que ele tinha omitido. Priscila, então, e quanta coisa ele ainda não falou? Peraí, Calma, a gente Pacheco. ganha. Quanta coisa ele ainda não falou? Eu tô falando assim, né? Ele poderia ter falado, já que ele queria contribuir com, né, o Estado, com a sociedade e desmantelar toda uma eventual organização. Por que ele já não o fez inicialmente e esperou então, né, a descoberta? Ou ele achou que não seria descoberto? Então, eu acho que fica também um ponto de interrogação. Só para temperar. Só para temperar. De Pachecão, deixa eu apresentar, Pachecão. Só para temperar. À vontade, Nelson. Só para temperar. O programa é seu, querido. Só para temperar esse assunto todo, vamos nos lembrar que o Mauro Cid, ele delatou na sequência das investigações mirarem o pai do Mauro Cid, no caso das joias. E, inclusive, teria sido um dos objetos a beneficiar o Mauro Cid, na verdade, a família do Mauro Cid, uma não persecução penal contra o pai do Mauro Cid, até porque ele é oficial das Forças Armadas, muitas pessoas acreditavam lealdade a ele, as estrelas que ele ostentava e de que jamais seria um delator, mas eu acho que mais leal ao Bolsonaro é a lealdade ao próprio pai, né? E aí isso tempera ainda mais o que diz o Luiz Fernando Pacheco. Só não tem mais destaque que as meias do Pachecão. Só não tem mais destaques, exato. Agora, Priscila, só para fechar esse tema, tem uma grande diferença do acordo de delação premiada com aquele acordo das pessoas jurídicas, o acordo de leniência, que no acordo de delação premiada pode ser um acordo proposto pela autoridade, ou pelo Ministério Público, ou pelo delegado de polícia, ou delegado da Polícia Federal. No acordo de leniência, há um elemento que eu acho que deveria começar a valer também para as delações premiadas, que só vale no acordo de leniência, se for espontâneo, se a própria empresa investigada procura o judiciário, ou o Ministério Público, ou a polícia, para fazer uma delação, um acordo, uma entrega, né? Porque eu sou advogado, assim como vocês, e não é raro, Diogo da Luz, você chegar com o cliente numa delegacia, de Polícia Federal principalmente, e lá o delegado, na frente do advogado, falar o seguinte: se você quiser voltar aqui outra hora, um outro dia, passa aqui, porque a gente conversa sobre acordo de delação, de colaboração, a gente tem benefícios para vocês, você não precisa nem falar com o seu advogado, você vem aqui, assim, na cara dura, descaradamente. Ou seja, você já começa a colocar dúvidas ali e pressão, né? Porque para o cidadão comum que não está habituado a frequentar uma delegacia, um fórum, um ambiente da justiça, ele está ali diante de uma autoridade que ele enxerga que a vida dele está na mão daquela pessoa. E a pessoa fala para ele que ele tem que procurar em outra hora sem advogado para fazer acordo, isso já começa a macular a espontaneidade, a voluntariedade, né? A maneira como a pessoa procura a justiça para falar algo, né? E aí o que o Pacheco acabou de falar, que fica mais ou menos uma coisa forçada, e forçada naquilo que ele quer. E veja, gente, eu não estou contra o Estado, tá? Eu quero que vocês entendam que eu, enquanto sociedade, Priscila, acho que é justo, plausível, que se busque a qualquer modo aí, e dentro dos ditames legais, que as pessoas se entreguem. Mas é óbvio que se alguém... Você acabou de dizer aqui, Koba, que ele só foi falar para poder preservar o pai dele. Ou seja, se não fosse para preservar o pai, ele, quiçá, procuraria o Estado, né? Então, por isso que muitas pessoas dizem que quando a gente tem aí a colaboração premiada, é um fator psicológico que faz com que a pessoa, para poder tirar a sua responsabilização e o dos seus, procure o Estado e acate tudo que o Estado quer. E não estou dizendo que o Estado force, que bata, que torture fisicamente, mas é uma espécie de violência psicológica que faz com que a pessoa, então, entregue os seus. Né? Não, entregue os seus superiores, né? Seus superiores. Exatamente. Eu acho que nesse ponto é o positivo da delação. E quando pega na família, a coisa fica muito grave. Ninguém vai querer ver o pai, ninguém vai querer ver o filho envolvido. Vou falar aqui uma coisa que não tem nada a ver com essa investigação. Eu tive um cliente que era acusado de ser doleiro. Isso há muitos anos atrás. O delegado, Protógenes Queiroz, de malfadada lembrança, foi condenado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, não sou eu que estou falando. O Protógenes chegou no meu cliente e falou: olha, eu vou prender teu filho. E aí o meu cliente partiu para a delação premiada e deixou de ser meu cliente, porque eu não só falo. O que eu falo, eu ajo
de acordo com as minhas convicções. O cliente quer fazer delação premiada, ele fica à vontade, mas vai perder o advogado. O cliente me procurar, o potencial cliente me procurar para fazer delação premiada, não vai ser meu cliente. Eu não tolero esse instituto. Bom, então vamos trazer um caso aqui que eu acho que com menos emoção fica mais fácil de entender. O Antônio Vinícius Grisbach, não sei se é exatamente assim que fala, que foi assassinado no aeroporto faz coisa de 2 semanas mais ou menos. Ele fez uma delação. Ele estava entregando o PCC, estava entregando policiais, pelo que se sabe, noticiário pelo menos, policiais envolvidos com o PCC. Alguém pode achar que aquela delação poderia ser ruim para a sociedade? De forma alguma. Infelizmente. Ruim só para ele. Infelizmente, ele foi assassinado e talvez se perca muitas outras coisas. Que se chama omertar na minha terra. Para a sociedade foi ótimo, mas você acha justo ele, matador de várias pessoas, como era a acusação, né? Que era acusação de 2 homicídios e criminoso, lavador de capitais, tá solto? Mas espera um pouco. É uma pergunta. Eu não conheço os detalhes, mas o Instituto da Delação não é se delatar, tá solto e acabou. Não era para ser. Não era para ser assim. Mas isso que eu digo, se ele está sendo mal usado, é preciso instruir as pessoas ou rever o Instituto. Mas o espírito dele é muito bom. Entendeu? Porque a pessoa pode ter uma pena reduzida, digamos, de 20 para 15 anos, para 12, sei lá. Uma diminuição da pena pode até ser absolvida em certos casos. Mas a delação, sem dúvida nenhuma, traz os peixes mais graúdos do crime organizado. Sim, mas... E nós estamos com um problema seríssimo. Não dá para a gente passar pano para qualquer forma de combate ao crime organizado neste país. Deixa eu só falar, eu concordo com você que é ótimo para o Estado e eu falo isso desde o começo. Mas o que eu não acho que é prudente, a forma como que eu executo isso. Por quê? Porque ele é tão criminoso quanto aqueles que ele delatou. E ele estava na rua buscando joias que seriam oriundas de questões criminosas, passeando com a namorada, enquanto eu acho que ele também é tão criminoso quanto. É só isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que não é prudente e favorável que nós façamos uso da colaboração, porque eu disse aqui que realmente a colaboração a gente consegue desmantelar importantes organizações criminosas e que assim seja. O meu problema aqui é com a falta de ética até com quem nem a tem mesmo, como disse aqui o Gesualdo. Porque se ele já não tem, e agora ele engana o Estado fala, olha, você é um criminoso, mas agora você é um criminosozinho. Eu vou deixar você ficar livre porque para mim agora você deixou de sê-lo. Aí é não é deixou de sê-lo, não é deixou de sê-lo, insisto. Não vamos distorcer nem desmerecer um instituto que precisa, isso sim, ser aprimorado, porque esse instituto poderá resolver grande parte dos problemas. Deixa eu só esclarecer e não vejo muitos outros, não. Deixa eu só esclarecer para nossa audiência. Há a possibilidade, Koba, sim, do delator ter isenção de pena, entre outras possibilidades. Então, é só nesta seara que é o meu inconformismo, tá, gente? Eu quero que a nossa audiência... O cara vai lá, pratica crime, tudo, e depois fica de boa, né? E professora Priscila, não é só redução de pena. É pena, a pena mais leve. É a pena em prisão domiciliar, é a pena com tornozeleira. E tem outra coisa, gente, que eu gostaria de chamar a atenção. A delação premiada propicia que o delator, inclusive, delate seus próprios inimigos. Que ele use a delação como uma espécie de lawfare, de vendetta. Ele fala daquele que estava concorrendo com ele ali na prática criminosa. Isso é uma coisa tão suja, enfim. Suja a prática criminosa. Mas para a sociedade é bom, né? Mas é sujo porque eu posso inventar coisas. O Diogo da Luz e o Wilsinho estão discordando de mim aqui. Eu fico bravinho e vou lá e faço delação premiada. O Diogo da Luz e o Wilsinho incorreram em crime. Aí você estaria... pelo amor de Deus. Barbaridade. Vamos ouvir os dois. Você estaria incorrendo em denunciação caluniosa. Mas o Estado... Você é o criminalista, pelo amor de Deus. O Estado não está afim de saber se eu estou fazendo denunciação caluniosa. O Estado está afim de punir.
Fala, Wilson então, Pedroso. Corrigir o Estado. Ó. Você que tem ficha limpa, então, o ficha limpa desse programa, Wilson Pedroso, vai lá. O Pacheco, cara, o Pacheco baixou mesmo o advogado criminalista dele e ele tá mas é o que eu sou. É o que eu sou. Eu não defendo bandido. Eu defendo a sua liberdade, inclusive. Não, a liberdade do cidadão. Você é totalmente nesse exemplo que eu dei. A delação premiada. Claro. Justamente os coitadinhos dos bandidos estão delatando os outros bandidos. Não só outros bandidos, estão delatando gente de bem. Não estou delatando gente. O Palocci inventou uma série de inverdades contra o presidente Lula. Do Mauro Cid, a delação é correta. Do Palocci. Eu falei que a delação do Mauro Cid é correta. Eu não falei que é correta. Outros elementos da investigação é que trazem robustez ao que ele falou. Mas eu acho que a delação dele não é correta, é inválida, não poderia ser feito, porque foi feita com base em chantagem do poder público como um cidadão, como você, Wilson, como eu. Sabe por que a delação é importante também, Koba? Porque a delação traz à luz do aparelhamento do Estado com o crime organizado. Porque crime organizado não continua de pé se não tiver o aparelhamento e não tiver o Estado infiltrado junto com eles. Você não conhece isso é absoluta verdade. Concordou? Isso eu concordo. E a delação, vou até te dar um beijo no comercial. Paga a cerveja no final do programa e não sai correndo. Tranquilo. A delação é importante, principalmente essa história do PCC, que infelizmente causou a morte, ou infelizmente, ou sei lá, Deus o tenha, a morte desse rapaz em Guarulhos. O que ele estava demonstrando? Ele não estava só incriminando o PCC, ele estava trazendo informações de pessoas do Estado envolvidas com o crime organizado. Policiais corruptos, né? E a história te demonstra isso. A máfia italiana, a máfia de Nova York, todas elas cresceram porque foram envolvendo o Estado nessa trama criminosa. Mas nem delação premiada condenou Michael Corleone. E a delação em todos os casos que conseguiu demonstrar essa teia criminosa entre Estado e máfia agora, e PCC, o que for. Agora, já que a gente está falando de aprimorar o Instituto da Delação Premiada, uma outra ideia seria colocar como condição inegociável a proteção do Estado para os delatores, né? Porque nesse caso de Guarulhos foi absurdo, né? O cara estava entregando a alta cúpula da facção criminosa, aí o cara estava entregando alta cúpula de policiais corruptos, tanto da Polícia Militar, alguns outros policiais militares que faziam a sua própria segurança privada, e ele simplesmente abriu mão da segurança institucional, daquele programa de proteção a vítimas e testemunhas, e o Estado deixou. A proteção do delator lá que morreu em Guarulhos, que estava vinculado ao PCC, era uma questão de interesse público. Era uma questão de interesse da sociedade, de usar as informações que ele sabia e que estava disposto a colaborar com a justiça para combater a facção criminosa. Então, deveria ser inegociável a garantia da segurança dele pelo Estado, pelo poder público. Não deveria ser disponível. Ele não estava acompanhado de 4 policiais militares? Policiais militares particulares, de maneira irregular, fazendo bico. Os policiais estão sendo investigados. Possivelmente estarem envolvidos no assassinato. Exatamente. Fala, Gesualdo, e depois Diogo da Luz. É isso mesmo. Me parece que nesse caso do rapaz de Guarulhos, alguns agentes públicos interessavam a morte dele. Houve até uma omissão deliberada quanto à segurança desse rapaz, porque não estava atingindo apenas o crime organizado, mas o Estado cooptado pelo crime organizado. Fala, Diogo. Na verdade, o que a polícia ofereceu para ele foi dar uma proteção desde que ele se descaracterizasse como pessoa, mudasse de nome, deixasse a família, deixasse filhos, tudo, e fosse viver em outro lugar como se fosse outra pessoa. E isso que ele não quis. O que me parece que, num caso desses, a polícia deveria protegê-lo, se é que ele pode ter liberdade, protegê-lo em liberdade, com escolta firme. Ou, me parece muito mais lógico, mantê-lo encarcerado, não numa penitenciária, mas sim num lugar de mais segurança, para que ele ficasse isolado, podendo receber visita de família, etc., mas que pudesse fazer toda a sua delação com segurança, talvez numa delegacia, por exemplo. Rapidinho, só para saber da importância da delação premiada, assista um documentário que chama Nova York contra a Máfia. Nova York contra a Máfia.
tudo se deu com base com delações premiadas. Isso. Fica a dica. Fala, professora Priscila. Não, eu só estava concordando com o Diogo que realmente... Mas é curioso, né, Diogo? Como que pode um delator, ele decidir sobre a segurança dele ou não, sendo que ele e assim ele denominava uma bomba, né? Como é que ele se denominava? Homem-bomba. Homem-bomba. Como que ele pode escolher? Nesse ponto, eu acho que o Estado falhou, né? No sentido de que deixou ao bel prazer dele, do delator, poder andar. E eu acho que uma das vontades dele era ele continuar andando normalmente. Ele não queria perder a vida dele, que ele já tinha normalmente. Por isso que ele abriu mão da segurança dada pelo Estado, e não só também pela falta de caracterização nos moldes do que o Estado pedia. Então é um absurdo. Como que pode uma pessoa ser denominada um homem-bomba, o Estado abre mão de acompanhá-lo e deixá-lo ele viajar? Então, isso é muito complicado da gente gostar. Agora, é claro que, repito, você deu aí uma série, um filme? Documentário. É importantíssimo, sim, para o Estado. Então vamos assinar aqui a resolução dessa nossa reunião aqui. 3 sugestões aí para o nosso Congresso Nacional, hein? Primeiro, de que a delação premiada poderia ser inegociavelmente voluntária, espontânea, sem oferecimento do poder público. Segundo, de que a segurança dessas pessoas também estejam garantidas pelo próprio poder público, também de maneira inegociável, irrenunciável, né? Indisponível do ponto de vista do cidadão. Tem mais uma, hein? Isso que é... É sugestão pessoal. Eu acho que não pode zerar a pena do cara. Algum tipo de pena. 3, não pode zerar. E 4 para a gente fechar aqui. Isso não pode interferir em nada na sua prisão preventiva, que deve continuar seguindo os critérios do Código de Processo Penal para não virar barganha, moeda de troca e também de moeda de troca e moeda de pressão para ninguém fazer delação premiada simplesmente para estar. Eu voto com o relator e ainda aprovo o destaque dado pelo Josué. A proposta do Kobayashi, com o destaque do Diogo, foi referendada pelo colegiado. Como dizia o ministro Marco Aurélio, a beleza do colegiado é a divergência. Então eu ouso divergir e não assino a proposta. Não a delação premiada. Instituto pernicioso. Bom, em 1 hora de programa a gente já fez mais que muitas comissões aí no Congresso Nacional. Já sai com o texto pronto aí. O parlamentar que estiver ouvindo e quiser, a gente manda aí 1 minuta de projeto de lei. E o bom é que eu ganhei da esquerda. Temos um número maior.